Olá, sou Bruno Hoffman e essa é mais uma edição do podcast De Olho no Poder, os fatos da política de São Paulo pela visão da reportagem da Gazeta. E antes de apresentar a convidada, queria agradecer pela presença da jornalista Maria Eduarda Guimarães. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Bruno, e você? Tudo bem, Eduarda. E hoje vamos falar sobre as eleições do ano que vem, as eleições aqui na cidade de São Paulo. E temos o prazer de receber Marina Helena, a pré-candidata do Novo à Prefeitura de São Paulo. Olá. É um prazer estar aqui com você, é um prazer, Bruno, Maria Eduarda, todos os ouvintes. Muito obrigado pela disponibilidade de vir falar com a gente. E para começar, pré-candidata, as pesquisas falavam sobre o Vinícius Poit, né? O deputado federal Vinícius Poit como o pré-candidato do Novo. Por que a escolha pelo seu nome? Como se deu isso? O Poit está comigo, ainda bem, né? Nós somos um time, então foram colocados diversos nomes, né, na mesa ali, e se escutou as nossas principais lideranças na cidade, o Poit inclusive. Foi uma discussão tanto do diretório municipal quanto do diretório estadual, e o meu nome foi um dos que surgiram até que eles me fizeram o convite. Então, estou bastante feliz, é uma honra representar o partido aí, e quem sabe ter essa oportunidade de cuidar, né, da nossa cidade. E antes de passar para a Maria Eduarda, o pré-candidata, porque só para explicar para o espectador, a senhora é a primeira suplente do Novo, é isso? Nunca teve um cargo público, um cargo eletivo? Eletivo, eu entrei para a política, na verdade eu concorri a deputada federal nas últimas eleições, eu não fui eleita, mas eu sou hoje primeira suplente do Partido Novo. Perfeito. Maria Eduarda? Você atuou no Ministério da Economia com Paulo Guedes. Como você classifica a atuação do Bolsonaro na economia? O Guedes foi o melhor ministro da Economia que a gente já teve, sem dúvida alguma, né? Eu fui para Brasília a convite dele, eu trabalhei com o Guedes no setor privado, na Bozano Investimentos, e depois disso ele me fez o convite para ir até Brasília, e como eu compartilho de todas as pautas em relação à economia, eu fui com bastante prazer e acho que bastante foi feito. Quando a gente vê, principalmente compara como que o Brasil se saiu frente à pandemia, né? Aquela que foi um caos que afetou países do mundo inteiro, ficou óbvio que a gente saiu muito melhor. Primeiro que davam como certo, tem uma projeção do próprio FMI que dizia que o Brasil ia cair 10% ali durante a pandemia. No final foi 3,5%. Foi um dos países que se saíram melhor durante a crise. E eu considero que isso teve tudo a ver com a resposta do Ministério da Economia em, de fato, usar o dinheiro direto na mão das pessoas, né, que foi ali o auxílio emergencial, evitar a perda de empregos. Para ter uma ideia, o total de empregos formais, 1/3 dos empregos formais foram preservados, porque houve sim um plano de, se você não demitisse, de ter uma divisão ali de custos, né, para evitar a demissão. Então, assim, tiveram várias medidas que foram super importantes. Eu trabalhei no Ministério da Desestatização e a gente era responsável pela privatização, mas também pela governança das estatais, e eu considero que o trabalho que foi feito também foi excelente. Um dos pontos que agora está sendo, a gente está vendo o efeito perverso, que é a crise fiscal, que a gente está entrando, né, e todo o descompromisso fiscal aí do governo Lula, as estatais foram fundamentais também para você ter um equilíbrio fiscal. Então, tanto as receitas que vieram das concessões, a boa gestão das estatais, focadas, sim, naquilo que elas fazem, geraram lucros que foram investidos em políticas públicas. Agora a gente está vendo de novo as estatais serem usadas para fins políticos, isso já está tendo efeito, né, tanto nessas ações nas bolsas de valores, mas claramente isso vai gerar uma menor receita que possa ser utilizada em políticas públicas. Então, a gente voltou àquele ciclo vicioso de corrupção e má gestão que colocou a gente na pior crise que a gente já viveu, né? Que foi a crise ali do final do governo Dilma. Então, foi um prazer imenso trabalhar com o ministro, que foi, sem dúvida, o melhor ministro da Economia que o Brasil já teve. E ainda nessa levada, pré-candidata, o que a senhora acredita a semelhança do Partido Novo e seu com o bolsonarismo, com a gestão que governou o Brasil nos últimos 4 anos, e quais são as diferenças principais?
É que agora tudo que é direita é bolsonarista, né? Isso, eu queria até que a senhora explicasse as vejo, diferenças dentro da direita. exato, eu vejo que o Bolsonaro foi uma figura super importante para a direita do Brasil. Se a gente olha ali, desde a redemocratização, a gente teve sucessivos governos de esquerda, e foi até hoje a maior liderança da direita, isso é incontestável. Então, e trouxe para o debate exatamente pautas que a direita defende que são importantes, né? Duas dessas pautas são pautas, para mim, as mais importantes dentro do município, que é a questão da segurança, né? Então, que é super relevante. A gente acha que hoje o maior problema do paulistano é a questão da segurança, e a gente vê que a direita tem um posicionamento muito mais firme em relação a isso, de que não passar pano para bandido, né? Então, é completamente diferente da esquerda, que tem a bandidolatria, de que o bandido é vítima da sociedade. Então, é uma visão de mundo completamente diferente nesse aspecto. A segunda, em relação à economia. A gente vê o setor privado como um grande motor de geração de renda. Acreditamos que o melhor programa social é o emprego, então que o Estado ele não pode atrapalhar essa geração de emprego. Então, a geração de emprego e renda é a melhor maneira de tirar as pessoas da miséria, da pobreza. Acreditamos nisso. Então, nesses pontos, eu acredito que tem essas semelhanças, e aí você começa a ter os partidos e as pessoas que defendem essas bandeiras, elas começam a ter espaço, né? E antes de passar também, só para completar, a gente teve uma experiência liberal, se auto-referida liberal, na Argentina com Maurício Macri. Tudo bem que nesse momento o governo está muito mal lá na Argentina, o governo de esquerda, mas eu queria que a senhora analisasse por que o governo do Macri não deu certo como os liberais do Brasil imaginavam. Porque fez muito pouco. Essa que é a realidade. É óbvio, isso é um ponto importante. Eu estive em Brasília e eu sei bem disso. Ninguém faz nada sozinho, né? É um absurdo acreditar que você elege uma pessoa e que ela é salvador da pátria e que ela consegue implementar tudo. Mas eu vejo que o governo Macri fez um grande erro, que foi que ele não trouxe as reformas de uma vez, mesmo no início, quando tinha mais capital político. Então, foi exatamente por não fazer as reformas liberais que não teve sucesso, né? Então, a gente viu que ele não conseguiu, enfim, não teve uma responsabilidade fiscal. A Argentina sofre de um problema crônico de inflação, e também tem vivido, a Argentina já foi o país mais rico do mundo, né? E a gente viu aí nos últimos 100 anos que hoje a gente tem metade da população vivendo na miséria. Então, como é que você sai de um país mais rico do mundo para metade da população na pobreza? Assim, o que aconteceu lá, eu acho que é muito importante, a gente aqui no Brasil tem que ter isso em conta. Foi um governo gastador, que cada vez gasta mais, né? Então, eles imprimem moeda, é assim que você tem elevada inflação. Então, quando o governo gasta, como é que ele se financia? Ou ele se financia imprimindo moeda, que gera inflação, e o Brasil viveu isso na década de 80, a gente teve bastante inflação, ou ele se financia aumentando a carga tributária, e foi isso que a gente viu ali nos anos 90, desde a época do Fernando Henrique, um aumento muito elevado de carga tributária. Hoje nós já somos entre os países emergentes, né, com o nosso nível de renda, com maior carga tributária. Isso, obviamente, inibe investimento, inibe geração de emprego e renda, ou via endividamento, que é o que o Brasil tem feito desde a década de 2000, e somos também, dentre os emergentes, o país mais endividado. Meu filho, eu estou grávida de 20 semanas, ele já vai nascer com uma dívida de 40 mil, né? E a renda média do brasileiro é muito menor que essa. Então, você está falando que ele já vai dever a renda média do brasileiro um ano, né? Então, a gente teve isso, e a Argentina foi exatamente isso. Foi um governo cada vez maior, que em nome da justiça social, que sabemos que não é isso, porque como aqui no Brasil vai para muito privilégio, né? Esses recursos eles vão para Brasília e lá ficam, né? Muito pouco retorna de fato para a sociedade em termos de bons serviços. Então eles cometeram esse erro, e isso fez com que a gente viesse do país mais rico do mundo para um país em que metade das pessoas estão na pobreza. Então, eu espero que isso não seja, a gente não repita esses erros. Infelizmente, o Brasil tem optado por um receituário muito parecido com esse, né? Então, vamos torcer para que não seja mais assim. Na sua concepção, em que o prefeito Ricardo Nunes erra na questão da segurança pública em São Paulo? Ele foi completamente ausente.
agora que a gente se aproxima de um período de eleição, depois de 3 anos, e também por conta do foco do governador eleito Tarcísio no tema, ele começou a se mexer. Então, ele já tinha avisado, desde a época do Bruno, tinha uma promessa de aumentar o efetivo, por exemplo, da Guarda Civil Metropolitana, e agora, né, você teve esse aumento de 6 para 7 mil GCMs. Mas, se você pega, por exemplo, o descaso fica claro para mim na alocação de recursos. Como economista, eu acho que a gente tem que ver o orçamento, quais são as prioridades da cidade e alocar os recursos. E a gente vê que 0,8% da arrecadação do ano passado foi investida em segurança. A gente tem aí mais de 90 bilhões de arrecadação hoje no município de São Paulo e 750 milhões apenas, ou seja, menos de 1% foi investido em segurança. Alguém que faz isso claramente tem um descaso completo com a pauta. E aí isso fica claro no aumento que a gente está vivenciando em São Paulo no número de furtos e roubos, né? Então, isso não é prioridade. Aliás, nesse ano, é importante que seja dito, ele já está gastando 6 vezes mais com tapa-buraco, asfaltando a cidade inteira, acho que, né, tá tapando os buracos da gestão dele que foi ausente, 6 vezes mais do que ele está investindo em segurança, você está fazendo obras aí pelas ruas. Isso é a prioridade da população? Essa é a minha pergunta. Então, claramente eu vejo que ele não tem um compromisso, de fato, com isso. Agora, a alternativa a ele hoje, que está aí, que é o Boulos, ainda pior. Aliás, nessa terça-feira foi votada na Câmara dos Deputados um projeto de lei que endurece a pena por roubo e furto, que é algo fundamental aqui para a nossa cidade, que está vivendo, né, níveis recordes de roubos e furtos. E o que aconteceu? O partido do Guilherme Boulos se posicionou ao contrário a esse endurecimento da pena. O projeto passou, apesar da oposição do PT e do PSOL. Agora, pior do que isso, os candidatos da esquerda, o Boulos não votou, mas o seu partido se posicionou contra, ele foi conscientemente omisso, e a deputada Tabata Amaral, também, né, que vem concorrer pela esquerda, pelo PSB, também se absteve. O partido dela foi favorável. Então, na posição dela, eu vejo como algo ainda pior, porque o partido dela orientou que votasse favorável ao endurecimento das penas, e ela não votou, ela se absteve. Então, eu vejo que a gente vê a esquerda orientando, defendendo bandido, né? Isso é claro. Aí, nesses 2 pontos, em coisas que são tão importantes para a cidade, que hoje é visto como o nosso principal problema, os 2 foram completamente omissos, né? Então, eu vejo que tanto Nunes quanto o seu principal adversário são pessoas omissas nesse tema. Só para lembrar, se eu não me engano, a GCM tem uma previsão de 15 mil homens, né? Homens e mulheres, 15 mil, um efetivo de 15 mil pessoas, e hoje são cerca de 7 mil, né? Na verdade, hoje está em torno de 7 mil agora com aumento, né? Eram 6 e está passando para 7. Constitucionalmente, poderia ser até 0,2% da população. Então, você poderia ter aí até 23 mil guardas civis metropolitanos. Muito mais do que o efetivo que a gente tem hoje. Eu vejo que tem um outro ponto também importante, Bruno, que é o fato de que em vários municípios você tem a CET, os guardas de trânsito, e a Guarda Municipal, todos sob a Secretaria da Segurança. E aí você poderia treinar, dar tanto treinamento, obviamente, técnico quanto psicológico, e armar os guardas de trânsito. Aqui em São Paulo, hoje é o contrário. Hoje, boa parte da Guarda Civil ela é utilizada para aplicar multas e multas de trânsito. Ela é treinada e ela tem esse objetivo, que para mim é um grande absurdo. O que eu proponho é exatamente o contrário, que a gente também treina o guarda de trânsito para, ao invés de ficar ali responsável pela indústria da multa, que ele também possa agir. Porque a gente sabe que os crimes acontecem, alguns acontecem. Eu fui assaltada por 2 homens armados a pé. Mas muitos dos crimes, eles acontecem com as pessoas nas motos, em carros. Então, é importante que você tenha ali a pessoa armada, primeiro que coíbe o crime, em segundo lugar, ela pode agir, né, e responder caso ela veja algum flagrante. Então, eu vejo que deveria ser o contrário do que está acontecendo hoje, que é utilizar a guarda para aplicar multa. A gente deveria ter esses guardas também fiscalizando e ajudando a combater o crime.
E o prefeito Ricardo Nunes se autoproclama o nome da direita em São Paulo, está buscando o apoio do Bolsonaro, está próximo desse apoio, mas também tem o Ricardo Salles na história. A senhora vai tentar o apoio do presidente, do ex-presidente? Isso é muito complicado, né? A gente está vendo aí uma pressão do cacique do partido do Bolsonaro, do Valdemar. O Bolsonaro mostrou ali um apoio, queria mostrar um apoio ao Salles e não conseguiu torná-lo candidato. Então, a gente vê que o Valdemar quer que ele apoie, de fato, o Nunes. E esse é o grande problema dos partidos brasileiros que têm cacique. Nós, graças a Deus, tiramos nosso cacique do partido, que era o João Amoedo. Não temos isso. Então, acho que isso dá bastante autonomia para que a gente vá para frente defendendo as pautas que se acredita. Não acredito que o Ricardo Nunes seja um candidato de direita, definitivamente. Primeiro, por conta da questão da segurança, que ele claramente foi omisso. Em segundo lugar, alguém de direita não pode defender aumento de impostos. E o que aconteceu nos 2 anos de mandato desse prefeito foi que os impostos aqui em São Paulo subiram 19%, descontado a inflação, 19%. Gente, isso é um absurdo. A renda do paulistano caiu nesse período. Caiu. Então, por que teve esse aumento de impostos? Isso é totalmente contrário a alguém que se diga de direita. Então, eu vejo que ele definitivamente não é. E se você olha a composição do seu governo, você vê, está lá a Marta Suplicy. Aliás, eu vejo que esse é um grande problema, Bruno, dos prefeitos de São Paulo em geral. O que a gente vê é que a pessoa chega lá e loteia, né? São Paulo é gigantesco. Então, você tem as secretarias, você tem as subprefeituras, 32 subprefeituras, você tem dentro de saúde, educação, todas as regionais. E aí, o que acontece? Você loteia para todos os partidos. E para mim, isso não é política. Isso toma lá da cá, faz com que a gente tenha péssimos serviços para a sociedade, né? Então, a gente está mal quando a gente está falando de segurança, a gente está mal quando a gente vê os números de educação, a gente tem uma alta taxa, por exemplo, de mortalidade infantil, que é algo absurdo para um país tão rico como o nosso. Então, assim, quem sofre é uma cidade tão rica, tem um serviço público de péssima qualidade. Então, eu vejo que esse loteamento dos cargos que acontece é muito maléfico para a cidade. E a senhora, só para aproveitar o gancho, a senhora falou do Amoedo. Ele disse recentemente, né, ele não está mais no partido, ele disse que o novo do partido original só tem um nome. Eu queria que a senhora analisasse essa frase e ele fizesse alguma consideração sobre o fundador do Novo. Bruno, senhora não, por favor, você. Estamos aqui entre iguais, sempre. Combinado. Então, foi uma afirmação muito infeliz do Amoedo, mas eu acho que mostra por que ele está fora do partido. Ao dizer que a gente aceita a ficha suja, claramente ele estava se referindo ao Deltan Dallagnol. Acreditar que o homem que descobriu todos os crimes que a gente viu na Lava Jato, que foi responsável por desvendar aquele que foi o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, receber dinheiro de volta, né? As pessoas que foram ali condenadas, muitos foram lá, confessaram seus crimes e não só isso, houve devolução dos recursos para a sociedade. Então, quando você chama o Deltan Dallagnol de ficha suja, mostra o absurdo que a gente está vivendo hoje no Brasil. E ele ter esse tipo de visão, eu acho que mostra por que ele está fora do partido. Então, só reforça o porquê que não faria nenhum sentido. Pelo contrário, eu acho que o João teve um mérito gigante, que foi fundar o Partido Novo. Sem ele, eu não estaria na política. Mas eu acho que ele se perdeu ali no meio do caminho. Por exemplo, não só nessa questão do Deltan, ao também votar no Lula, né? Porque haviam ali 2 opções e um deles, o Lula é o quê? Né? É ficha limpa? Então ele tá, esse antagonismo para a gente enfim, não faz nenhum sentido, mas tiveram outros fatores, por exemplo, na questão das fake news, na questão do inquérito que a gente está vendo, aí ele se posicionou ao lado do STF. O Novo foi protagonista na questão de ser contrário aos abusos de autoridade que estão acontecendo, inclusive foi proponente da CPI do abuso de autoridade para limitar certos... o STF está legislando em algumas questões, então, e ele se mostra ao lado. Então, assim, são valores que são muito diferentes do partido. Voltando à questão de segurança pública, qual seria a sua ação na Cracolândia? A gente precisa dar um jeito na Cracolândia. Para mim, é uma das coisas que mais me incomodam em São Paulo, e eu acho que a gente corre um risco de se transformar no Rio de Janeiro. Eu não estou falando isso
da boca para fora. Eu realmente acredito nisso. Por quê? O que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje? O crime tomou conta de determinadas regiões e, com isso, o que você faz? O comerciante é expulso, muitas vezes o morador é expulso, que é o que está acontecendo lá. E depois o que você tem? O Estado não consegue mais entrar naquele local. Então, o local vira um local dominado pelo crime. E é isso que a gente tem hoje. A gente tem hoje na Cracolândia, nas Cracolândias espalhadas por São Paulo, um espaço em que o crime organizado opera a céu aberto à vista de todos na venda de drogas, né? E muitas vezes utiliza aqueles dependentes que estão lá como um escudo humano. Então é uma situação que não é boa para ninguém. Então eu vejo que esse é um problema. Tenho muito medo do Nunes por ele não ter agido, de novo, agora que está se aproximando das eleições, agora com o governador Tarcísio, que tem isso como uma bandeira principal, ele começa a querer se mover, mas até então não tinha feito nada, e eu vejo que tem um protagonismo muito importante do município aí, seja em coibir, tolerância zero com crime organizado. Zero. Crime organizado é tolerância zero. E na questão, também é uma questão de saúde. Então, você precisa, eu sou favorável, por exemplo, à internação compulsória. Óbvio que o prefeito não pode fazer isso da vontade dele, hoje não é permitido, mas você consegue fazer isso com laudo médico. Então, você tem que trazer a comunidade médica e explicar, porque hoje a gente sabe que quase metade das pessoas que estão ali, que são dependentes químicos, eles já estão há mais de 10 anos. Então, é importante esse tratamento. Também vejo com muito bons olhos, agora tem a vacina, né, que está sendo testada. No Rio de Janeiro, não é? Ou Minas, se eu não me engano. Que pode exatamente evitar, né, a partir dessa vacina, a pessoa ela não tem mais nenhuma reação aos efeitos da droga, do crack e da cocaína. Então, isso aí também eu acho que a gente tem que ficar em cima e eu acho que traz um alento. Então, eu acho que tem uma parte de saúde importante, tem uma parte de assistência social e tem uma parte de segurança. Agora, precisa de vontade. Tiveram vários países que lidaram com isso, cidades que lidaram com isso e acabaram. Tiveram outras em que isso aumentou. Eu acho que São Paulo tem que dar um fim a isso para a gente não correr o risco, de fato, de virar um Rio de Janeiro. E só para voltar um pouco na questão do liberalismo, o Partido Novo, ele nasceu muito promissor, só que nas últimas eleições não se mostrou tão forte. Como a senhora ou você acredita que que as ideias liberais não conseguiram se propagar na sociedade como vocês acreditam que devia ser? Pelo contrário, eu vejo que, primeiro que as pessoas talvez não entendam a palavra liberal, eu vejo que ela entende, a esquerda também dominou muito essa palavra, né? Então, liberal, muitas vezes as pessoas confundem com ausência de responsabilidade, com de uma forma pejorativa. De uma maneira muito pejorativa. Uhum. Mas o que o liberal defende, sobretudo, é um Estado que não se meta tanto na vida do cidadão, seja nas suas liberdades individuais, seja na questão da liberdade econômica, seja na questão da liberdade de expressão. E o que eu vejo é que as pessoas, elas, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro aí do que aconteceu com o PL da censura. Conseguimos barrar um PL da censura que estava para ser votado e que fazia com que as pessoas hoje em dia têm medo de falar o que pensam, né? Então tem uma pesquisa que mostra que mais de 44% da população tem medo de falar mal de uma autoridade por medo de ser repreendida por autoridades. Então, isso é um absurdo, né? A gente não pode ter isso. Esse é o primeiro ponto, quando a gente fala de ditadura, é exatamente a questão da liberdade de expressão. Então, o liberal, ele é o oposto do ditador, daquele que acredita que o Estado precisa controlar tudo da sua vida, seja o que você pode falar, seja como que você pode realizar os seus negócios, cria um monte de burocracia. Eu acho que assim, as pesquisas mostram que o cidadão brasileiro também é avesso a isso e está acordando. Então, eu vejo que se a gente não tem, pelo menos metade da população brasileira me parece liberal, ainda que não entenda o significado da palavra. Existe algum modelo, algum país que seja modelo para vocês, do Novo, e para você especificamente? O berço do liberalismo é a Inglaterra, né? Mas eu vejo que os Estados Unidos também abraçou bastante. Então, são dois países que eu diria que são referências quando a gente fala de liberalismo, que é, antes de mais nada, o quê? O respeito irrestrito à vida, à propriedade e à sua liberdade de ir atrás dos seus sonhos. Então, é isso que a gente prevê. E eu vejo esses dois países como países que defendem isso.
Qual empresa em São Paulo tem potencial de privatização? Empresa pública. Quando a gente fala de empresa, hoje eu acho que a principal que está aí na pauta e que não é municipal, mas eu acho que o município se beneficiaria muito, é a privatização da Sabesp, que precisa ser aprovada também a nível municipal. Então, porque é uma das principais concessões hoje é a do município de São Paulo. Então, ainda que ela não seja municipal, é fundamental o apoio do município para que essa privatização ocorra. E eu vejo ela com muitos bons olhos, principalmente porque hoje as estatísticas mostram que a gente não tem um tratamento universal de esgoto. Então, isso é um absurdo. A gente ainda tem um elevado nível de mortalidade infantil, porque muitas crianças têm diarreia. Olha que absurdo você pensar ainda que a gente tem, no município de São Paulo, crianças que morrem por conta de falta de saneamento básico. Então, aqueles lugares hoje que não são regularizados do município, eles não têm acesso a tratamento de água e esgoto. Então, eu acho que isso é fundamental. E uma das cláusulas do projeto que está sendo discutido é exatamente que quem leva essa concessão universalize esse serviço. Então, eu acho que é fundamental fazer um bom projeto. Acho que o governador Tarcísio tem muita experiência, né? A gente trabalhou ali junto no governo federal, ele nas parcerias público-privadas, eu na Secretaria de Desestatização, e é fundamental ter um bom contrato. O que é um bom contrato? Um bom contrato é você fazer com que você tenha a universalização do serviço e que você não tenha um aumento de tarifas. Então, eu vejo que isso é possível, porque a gente ainda tem muita ineficiência, a maioria das estatais, como a gente sabe, vira cabide de emprego, né? Então, tem vários usos políticos. Quando você tira isso, você é capaz de investir, melhorar o serviço e diminuir o preço. Então, um bom projeto de privatização precisa ter certeza de endereçar esses pontos. Então, eu vejo como um dos projetos principais para a cidade hoje. O prefeito, Ricardo Nunes, ele aderiu, ele colocou a cidade nas rurais, né? Relacionada à Sabesp, que na prática facilita a concessão. Então, nesse ponto específico, você acredita que o prefeito acertou? Totalmente. Tá. Ponto. Eu acredito que tem muita essa disputa, né, de descontinuidade, né? Tudo que o outro fez está errado. Eu acho que não. Eu vejo que esse foi um golaço do Nunes. Outros pontos que eu pretendo continuar, por exemplo, ele trouxe de volta o Mãe Paulistana, que é um programa incrível, que cuida ali tanto da questão de você ter o pré-natal, né, das mães, depois disso dos cuidados ali no início, quando a criança nasce, de você ter kits de higiene, kits de alimentação, né, ter esse apoio à mãe ali no início. Então, uma das minhas grandes bandeiras, que é a proteção da criança, eu acho que ele retomou esse programa, e esse programa ele pode ser expandido e aperfeiçoado. Então, acho que a gente precisa continuar os bons projetos dos antigos prefeitos, sejam eles de direita, de esquerda, quem fez bons projetos para a cidade, a gente precisa trazer isso, porque o que importa mesmo é melhorar a vida do cidadão. E meio indo para a reta final, pré-candidata, o Novo vai buscar alianças com quais partidos? Eu sei que está muito precoce, né, prematuro, mas vai buscar alianças, como que pensa nisso e como negociar essas alianças até 2024, né? De que forma buscar para fortalecer a sua candidatura? Então, o Novo está aberto, sim, a fazer alianças, mas, ao contrário de outros partidos, as nossas alianças não são feitas em troca de cargos e de favores. A gente não compactua com toma lá da cá. Muito pelo contrário, a gente vê na prática que o Novo é o único partido que está aí e não tem nenhum receio em enfrentar os donos do poder, enfrentar a corrupção de frente. A vinda agora do Deltan, eu acho que reforça isso. E assim que a população vê como um partido que, de fato, é um partido ético. Então, quando a gente fala de alianças, a gente sempre tem que ter isso em mente. Nós somos um partido ético. Então, as alianças elas podem ocorrer por pautas. Se tiverem outros candidatos que tenham as mesmas pautas que a gente, e mais, que consigam, ao chegar lá, montar uma equipe técnica, como são nos governos do Novo. Quando a gente pega o governador Zema, como a gente pega os nossos 4 prefeitos, quando a gente pega o prefeito que foi eleito pelo Novo de Joinville, que é com a maior aprovação do país, né, que é o Adriano Silva, ele tem 92% de aprovação, Bruno. 92% da população considera o seu governo ótimo e bom. Então, o que a gente viu ali?
é um governo técnico. E ao ter um governo técnico, o que você consegue fazer? Eu fui para o Ministério da Economia, ali era um ministério técnico, por isso que a gente conseguiu fazer tanta coisa. Então, isso é fundamental para resolver os problemas da população. Então, eu acho que qualquer tipo de aliança tem que ser em relação a pautas e tem que ser, sim, em conseguir, ao invés de fazer conchavo político e lotear toda a prefeitura, conseguir pessoas técnicas que vão resolver os problemas. Perfeito. Eu acho que terminamos aqui essa entrevista. A entrevista é curtinha, meia hora, para falar sobre as questões da cidade de São Paulo e do país. Pré-candidata, se você quiser falar algo ainda tudo bem que ainda não estamos em campanha, mas falar algo para os cidadãos de São Paulo, se apresentar de novo, fica à vontade. Muito obrigada. Obrigada a todos aqui pela audiência. Foi um prazer. A gente precisa, São Paulo está aí há muito tempo com os mesmos problemas. Nós somos a capital mais pujante do país. Eu vim para São Paulo em busca de oportunidade e, infelizmente, hoje a gente não tem uma cidade que ofereça essas oportunidades para os seus cidadãos. Então, a minha principal proposta é essa. É segurança, porque sem isso não tem nada, né? Sem isso você não tem qualidade de vida, sem isso você não tem nem disposição a trabalhar. É facilitar muito o ambiente de negócios. Eu vejo que hoje, entre os 27 capitais brasileiras, incluída Brasília, São Paulo está ali na posição 24ª em termos de liberdade econômica, que é a facilidade para você ter, principalmente o microempreendedor, para poder abrir o seu negócio, para poder empreender, que é um absurdo uma cidade como a gente, que sempre foi a grande locomotiva do Brasil. Um aumento grande de impostos, que também não permite que a gente vá para frente, né, e cresça. Então, eu vejo esses compromissos. Segurança, crescimento, educação, porque é o nosso futuro. Então, se você quer, de fato, soluções para a cidade, está cansado de promessa e quer solução para a cidade, alguém que tenha capacidade de gestão, por favor, eu chamo vocês para conhecer um pouco mais sobre mim. Marina Helena BR nas redes sociais, Marina Helena com H, BR, venha ouvir um pouco mais sobre as minhas propostas. Você é de onde, pré-candidata? Você diz... eu estou aqui há 20 anos. Já vive em São Paulo há 20 anos. Eu passei a minha infância em São Luís do Maranhão. Tá. Eu fugi aos 13 anos de idade, depois de sofrer um abuso, e fui para Brasília, e foi lá que eu fiz o meu mestrado, a minha graduação, e vim para São Paulo trabalhar. Estou aqui há mais de 20 anos já. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pré-candidata. Muito obrigado, Maria Eduarda. Eu que agradeço a oportunidade. E esse foi mais uma edição do podcast De Olho no Poder. Para saber mais sobre a pré-candidata, entre nas redes dela e também entre no site da Gazeta, gazetasp.com.br, e o site do nosso parceiro do Diário do Litoral, diariodolitoral.com.br. Um abraço a todos e até semana que vem.